sobre o sentido da vida. A vida é uma questão não só de sobrevivência, mas de destino. É uma velha pergunta que é filosófica sobre a origem das coisas, sobre nossa origem, de onde viemos e para onde vamos. Eu confesso aos que me ouvem que antes de ter uma experiência poderosa com o que chamo Deus de Israel, ou Deus vivo, eu andava pelo caminho, ou melhor, à beira do caminho, e apenas tinha a fé de ouvir dizer, a fé distante, a fé dos meus pais, e achava que a vida simplesmente era, como diz um poeta espanhol, cada passo, porque cada passo, segundo ele, faz o caminho. Mas o caminho é muito mais profundo. Com a experiência de amor, de dor, de tempo. E com uma experiência maior ainda que eu tive, que mudou a minha vida. Eu creio hoje que o sentido de viver é o Cristo. E que depois de nós conhecê-lo, nós não temos mais nada, salvo ele. Tudo passa, a glória passa. As riquezas, o poder se sustenta de poder, o conhecimento de conhecimento, a sabedoria de sabedoria. A ciência rumina atrás de soluções, mas nós tomamos uma certeza pela fé de que, como Jó, ele vive e por isso nós cremos no amanhã. E nós sabemos que ele virá sobre a terra com justiça e que nós, no dia da nossa morte, não teremos um dia de tristeza, porque nós veremos o nosso Rei face a face em toda a sua formosura, como a terra que está longe, a Sião eterna. Eu creio nisso, creio no Deus do impossível. Nós é que colocamos limites em Deus. Ele não tem limites. Ele é o Pai da eternidade. O sentido, portanto, da vida para mim está no amor de Deus. Está a revelação da palavra. Está no que eu tenho aprendido também amar os meus semelhantes. O amor a ele primeiro e depois os semelhantes. Nós somos limitados, nós somos humanos,
mas exatamente a nossa marca é a humanidade, que é uma conquista. É como nós saímos da animalidade para uma outra dimensão pela palavra revelada, que é do Espírito. Há uma parte nossa que caminha para a morte, mas há uma outra parte superior, mais viva, que não vai morrer, porque o Espírito em Deus não morre. É interessante, aliás, sobre isso, que Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade. E a velha pergunta da filosofia, o que é a verdade. Jesus não respondeu, porque ele é a verdade. A verdade não precisa se manifestar quando é tão clara como a luz. A luz é o que afugenta as trevas, a luz é evidente. O Rio Grande tem uma dimensão, para mim, geográfica. Eu nasci em Porto Alegre, fui promotor público por todo o Rio Grande do Sul. Conheço palmo a palmo a minha terra, o meu povo. Mas também tem um sentido simbólico para mim. Eu vivo há anos longe do Pampa. Por isso que eu criei um outro Pampa, na minha palavra. Um Pampa a que eu não preciso pedir licença, porque ele está comigo. E é um Pampa também que tem planícies, tem rios, mas que se firma também no horizonte como o outro, porque o gaúcho espreita o horizonte muito de perto, na solidão, na vastidão da planície, mas o Pampa simbólico, para mim, é tão vivo, é tão real como geográfico. Eu sinto muita saudade do Rio Grande geográfico, povo, mas eu tenho um povo em mim que não dorme. Eu tenho uma terra em mim, que é o Pampa, que também não dorme. E nem dormirá comigo, continuará além de mim, a minha palavra. Tanto que eu escrevi vários livros ligados ao Rio Grande. A minha criação está muito ligada ao Rio Grande. Por exemplo, Miguel Pampa, a epopeia do Rio Grande do Sul, que Wilson Martins chamou dos Lusíadas do Gaúcho, que é o Campeador e o Vento. Por exemplo, Rio Pampa, ou o Moinho das Tribulações, que eu criei as duas matérias do Pampa, que é o rio, e a planície, que é uma cidade geográfica na minha memória, que eu inventei, como Assombro, como Lajeiro dos Pardais, como também Paiol, como Paiol, aliás, desculpe,
Eu estou falando numa casa onde eu morei em Paiol da Aurora, não é? Mas tudo isso é imaginação. A imaginação não tem limite. Nós somos a nossa imaginação, a memória da imaginação. As coisas que nós vivemos vão se tornando memória. As coisas que nós não vivemos são a imaginação. E a terra de que eu falei chama-se Pontal de Ouro Vale, que também é uma terra imaginária que eu inventei. Eu morei 20 anos numa casa à beira do mar, em Guarapari, que eu chamava de Paiol da Aurora. Foi um tempo muito feliz da minha vida. Passava períodos solitários, porque os banhistas, muitos de Minas, só vinham no verão. Então o inverno todo era quase deserto, apenas com alguns dos pescadores que eu conhecia pelo nome. Me conheciam. Eu fiquei muito ligado ao povo de Guarapari. E eu não esqueço mais Guarapari. Dentro da minha memória da criação. Guarapari, para mim, é Pontal de Ouro Vale. Porque eu vivi no Pontal de Santa Mônica. Tem até um livro que nunca publiquei, chamado Ódio ao Mar de Guarapari. Na época havia um editor que ia publicar junto fotografias, e seria um livro de arte. Mas o livro ficou no nascedouro, continua inédito. A saudade tem origem muito forte na alma portuguesa. O fato, o que acontece no destino, uma espécie de destino grego. Por outro lado, nós do Rio Grande do Sul temos uma descendência muito forte de Portugal. E como brasileiros, porque nós estamos dentro desse continente que é o Brasil, cada estado é como um país. Drummond chamou o Rio Grande de meu país. Do país o Rio Grande. Então, nós temos essa saudade, que é algo indefinível, porque parece que é uma onda que veio do mar dos ancestrais, que nós não conseguimos explicar.
Ou a saudade é a lembrança de um tempo perdido que nós tentamos recuperar. Ou a saudade é o tempo de um paraíso que nós tentamos reinventar. Ou a saudade é um rosto amado que nós queremos de alguma maneira ou outra imaginar, já que está longe, já que nunca mais veremos. Porque, na verdade, a saudade é o abismo do que foi e do que vai ser. Há uma separação na saudade, por isso que é dor, é mágoa. Isso a gente sente muito em Camões. A mágoa das coisas que se foram. Então, a saudade tem um sentido muito amplo. Nós temos lá no fundo do nosso inconsciente um subterrâneo de saudade. E saudade sempre vem do mar, sempre vem do oceano. Eu vivia diante do mar em Guarapari. Quando a gente vive diante das coisas, a gente não vê as coisas. Nós só as vemos quando já não a temos mais, quando estamos longe. Isso é saudade. O poeta, em regra, é um ser cercado de saudade. Até as palavras. Quando nós lemos um autor que nós amamos, as palavras dele vêm para nós. Não quer dizer que nós vamos imitá-lo, mas nós somos lidos por ele. Nós somos invadidos por ele. Então, nós somos o resultado de muitas memórias, de muitos autores, de muitos sonhos e de muitos esquecimentos também. Se não houvesse esquecimento, o que seria do mundo? Seria uma repetição infinita. Então, tudo tem sentido, mesmo que às vezes a gente não perceba. Exatamente por isso é que tem sentido. Não é o sentido que nós damos, mas o sentido que as coisas têm além de nós. E que continuam a ter. Nós passamos e o sentido continua a existir enquanto existe o mundo, a civilização. Então, isso que é saudade. Às vezes é um rosto, às vezes é uma paisagem, às vezes é uma terra, às vezes é um sinal, às vezes é uma senha. Nós vivemos de mistério. E como eu dizia para um amigo, o mistério nos emagrece. Por isso que eu acho que eu estou emagrecido. Eu era gordo, agora estou magro. Eu estou emagrecido de mistério. Esse tempo de pandemia foi um tempo para mim, Edgar, de grande criação. Porque eu não vejo muralhas, eu não vejo paredes no espírito, eu não tenho paredes no espírito. O espírito é liberdade. E a criação vem pronto.
Não há pandemia, não há nada disso. Lógico que eu, quando saio, tenho que usar máscara. Parece que nós estamos num baile de máscaras. Só temos à vista, em regra, os olhos ou a testa. Nós começamos a ficar invisíveis. Mas muitas coisas são invisíveis. Eu escrevi um livro, Os Invisíveis, saído, aliás, pela editora Beltrán, livro de poemas. Os Invisíveis, Problemas do Brasil, como o incêndio do Museu Nacional, como a destruição de Mariana, como a Amazônia dos Auás, que é a destruição da Amazônia, e também a respeito de um outro assunto que houve destruição e que eu cantei sobre o poder do barro, porque o barro vai destruindo tudo. O barro tem destruído nossas tradições, o barro tem destruído não apenas os vivos, mas também até os que não, os desaparecidos, que não têm nem túmulo. O cerimonial túmulo. Então nós temos num tempo de invisíveis. Estamos num tempo em que o visível é o mais invisível. O terrível é invisível. Enfim, nós temos que criar, apesar de tudo. E a criação nos sustenta, porque Deus nos sustenta. Enquanto a gente cria, a gente está vivo. Como aquele narrador lendário, aquela narradora, aliás, lendária, que vivia enquanto ela contava, enquanto ela falava, o rei não executava. E é curioso que o Cíclope de Homero deu a Ulisses uma vantagem maravilhosa de morrer por último. E nós, na criação, temos uma vantagem que nós não precisamos do ciclo. Nós vamos morrendo por último. Para poder viver depois no começo. Porque a verdade, sabe, Edgar, eu aos meus 81 anos estou tendo uma experiência nova. Uma nova geração está me descobrindo. Em todo o Brasil. Em cada estado do Brasil. E nessa medida eu estou publicando a minha obra pela Life, que aparentemente parece uma editora desconhecida, mas que através de Walter Jerônimo, editor, tem uma visão completamente nova de publicar na pandemia, quando as outras editoras, as grandes editoras, protelam.
está havendo repercussão. Essa nova geração me descobriu. E entre esses dessa nova geração, eu tive um fato estranhíssimo. Eu descobri que uma menina de 6 anos, chamada Ana Laura Moraes, 6 anos de idade, me descobriu um livro, Obra Poética 1, que saiu na época pela Nova Fronteira. Se apaixonou pela minha literatura, pela minha poesia, aos 6 anos. A mãe dizia: minha filha, eu vou te dar outros livros que são mais próprios para a tua idade. Ela não queria. E ela declamava, recitava meus poemas no colégio. E depois de 60 anos agora, ela me descobriu e eu a descobri como uma amiga de infância. Então há outros, por exemplo, ao Vicente, na Bahia. Há outro no Rio Grande, há outro, digamos, em Brasília, há outro em Mato Grosso, Santana, eu posso até dizer alguns nomes, o Diego, o Pará. Então, é impressionante. Em Vitória, o Kenner, sempre de mais de 30 anos, 25, a partir de 30 anos. Então, eu estou me sentindo vivo. Não é a minha geração, embora tenha sido reconhecido. Eu fui reconhecido aos 30 e poucos anos. E hoje eu sou quase... Parece que eu já parti para a eternidade. Eu tenho rua com meu nome lá em Gravataí, com uma praça. Vários poemas que me tocam, eu começo a homenagear a Elsa com um poema chamado De Longo Curso. Elsa está ainda acamada, quebrou a vértebra, infarto, operação de câncer. Mas eu tenho alegria de ela estar aqui. E eu tenho que agradecer a Deus, porque tantos percursos nós tivemos que passar. E ela me suportou no amor. E tem uma resignação, uma força muito grande. De longo curso, minha alma descansa na tua alma, onde a luz jamais desativada é um navio de longo curso pelado. Redonda a luz, e nós atracamos na foz um fundo calmo. Em mim te almas, e te amando eu almo. Sem estrela, soneto. A morte ia comigo e eu com ela. E vi o seu ridículo vestido, o andar desajeitado e sem sentido, o rosto com penteado de donzela, sendo tão velha, velha, no ruído de suas meias e sapatos de eras. Então não resisti e me ri dela. Caçoava de seus gestos confundidos e dessa sisudez que nada espera
mas sabe que na vida um só gemido pode fazê-la emudecer. Insisto em rir de sua passagem sem estrela, sem grandeza nenhuma, e se resisto, é porque em mim está quem vai vencê-la. Combustível memória. A história do mundo é casa de andares, com um só vivente o vento. Passei as suas chinelas nas escadas turbulentas, e a escuridão não sabe de onde vem ou vai, nem minha carga de água. O que passa é o que fica, e as imagens saem das gavetas de incaicos armários, buscam completar-se ou se desfazem. As invenções são falcões junto ao sótão, as guerras trovadas, o amor, felinos, relâmpagos na cama. Depois a história recomeça na varanda dos sentidos ou na sala. Pedras rústicas guardam palavras indecifráveis e bisontes. E a história humana é a passagem do vento sobre as ervas, e a passagem das ervas pela pedra, com o teto encoberto. O que toca o pergaminho toca a intimidade das letras ardendo. No vento, a história é combustão e evento. Atrás da porta, paraíso. Este foste do meu livro de Sylbion, que vai sair agora pela editora Life. Foi publicado em 1963, já vai tempo já. Foste ligado como um cavalo no arado. Foste cavado como a terra. Foste jogado semente na terra. Foste arrancado pelas mãos que te haviam plantado. Foste acorrentado pelos dentes que te haviam sangrado. Foste delatado pelos lábios que te haviam amado. Foste mordido pelas feras que te haviam morrido. Foste apodrecido. Poema da devastação. Há uma devastação nas coisas e nos seres, como se algum vulcão abrisse as sobrancelhas e ali sobre este chão pousasse as inteiras angústias, solidões, passados, desespero e toda a condição de homem sem soleira. Ventura tão curta, punição extrema. Há uma devastação nas águas e nos seres. Os peixes, com seus vícios, revolvem-se no umbigo deste vulcão de escamas. Há uma devastação nas plantas e nos seres. O homem recurvado com a pálpebra nos joelhos. As lavas soprarão enquanto nós vivemos. Aqui vai um poema que eu escrevi sobre Emily Dickinson, uma grande poeta americana. Emily Dickinson na rixa com Deus pela perda de Charles Edward, que era o amado dela. Isso eu fiz em homenagem a um grande amigo, que eu tenho saudades, já me estudou, foi generoso comigo, Ivan Teixeira. Grande crítico, ensaísta. Abro a mão do que me cabe, e até a eternidade trocaria por amar-te.
raiando ou não, sem idade. Cedo morremos, quem parte não vem no rastro suspenso. Importa termos vivido, e no viver está o tempo, o paraíso, os sentidos, onde nós nos descobrimos. E se Deus é tão ciumento, palavras não serão em. Abra mão desta existência, com teu rosto restituído. É presunção, talvez ciência, tudo me vem distraído. E o que me foi confiscado, como esqueceste da vida? Eu, na minha desvalida, também me tenho deixado. Senhor, minha rixa contigo. Quando achaste de elevá-lo, achaste que era um cavalo sobre o teu vale de trigo. Era tudo o bem que eu tinha. Era o que suave me dava, esta parreira eu escrava, a consumir-me na vinha. Se não me ouves, me leva, com que conversarei sentada, com meu amado na treva, entre tumbas, madrugada. E se a Deus nada é impossível, pode ao meu amigo dar-me, por retirá-lo da morte, sendo carne de minha carne. E se assim fizer, sou grata, por amor, porque amor não tem alarme, e o outro mundo não tem data. E que o amado possa amar-me. Agora é um poema que, por sinal, é bastante conhecido. Isso aqui eu vou falar sobre. É um poema, esse poema é do Campeador e o Vento, que eu falo sobre a terra e o lavrador, que é o personagem da terra, o que lavra a dor. E o campeador é o que campeia, ultrapassa a dor e realiza um novo tempo. De como a terra e o homem se unem. Fica a terra, passo arado, mas o homem se desgasta. Sangra o campo, passe o gado, brota o vento de outro lado e a semente também brota. Fica a terra, passo arado, e o trabalho que nos passa, como nome, como herança, fica a terra, a noite passa, a semente nos consome, mas a terra se desgasta. Que será do novo homem sobre a terra que vergasta? Sangra a terra, passe o gado e o trabalho que nos passa. Vem o sol e cava a terra, a semente é como espada. Há uma noite que nos gera, quando a noite é dissipada. Vem a noite, cava a terra, vem a noite, é madrugada. Eu vou falar agora, vou citar aqui um texto que fala da Jane do Martírio Estevão Diácono, é um dos meus viventes. Ele morreu com pedras, entre eles atirava o próprio Paulo. Paulo descreve isso no Atos dos Apóstolos. Estevão sabia que ia morrer naquele dia. Os algozes decidiram vestir o diaconato junto à morte. Apenas um ouvi-lo, suportá-lo antes do sacrifício. Tinha a face de um anjo e eram pétreos os rostos dos que ouviam.
Seus olhos eram pedras, se jogavam. Ia morrer, sabia, radioso, ia resoluto, vinham as pedras, e o encontro da angular, certeira pedra viva. Esse poema aqui, A Genealogia da Palavra, um poema curioso que eu escrevi, que também não está nos meus viventes. Minha morte começa a amadurecer. Depois vou comê-la como uma pera, largando o caroço fora. Depois vai vir uma semente com o mesmo nome, vai crescer e amadurecer. Mas já não é a minha morte, é surpresa de terra apenas, descendência de uma morte futura. Depois as gerações perdem de vista a própria morte, que aparece como um fio de água no meio das pedras, visível a um e outro profeta. Mas nada abalará a espécie. A vida também foi vista como um fio de água no meio das pedras. Só que não se podia distinguir os fios e as águas que conversavam entre si sem preconceito. E até moravam juntos, vez e outra. Depois minha morte vai amadurecer de novo, mas não será da mesma natureza. E aprenderei a falar com o mundo. E o mundo vai amadurecer como uma pera. E depois vai vir uma semente com o mesmo nome. Porém, já serei eterno. Agora uma homenagem ao meu Pampa. O Pampa e eu. Até respondendo um pouco também a sua pergunta. Nada a morte empresta, nada salva a si mesmo. Aborrecida, sem pressa, e não se aplaca. A beleza sepultada que se adensa, nem rendas a morte estende aos filhos de sua promessa. Nivela mais do que empresta, cobra bem mais do que vende. Devolve o rico ao indigente pela morte, o capital roubado por baixo, rente ou por cima com o pedal de subalternos clientes. Devolve com o mesmo aval o apólice sobre o verde, e ambos contraparentes unimos no mesmo forro vegetal fazem inermes o que não fizeram vivos. Na transação com os vermes ou quites, o bem ou mal, suprem cheques de raízes na seiva do cafezal. O São Bornal de sementes, os mortos, juntos ao pico de andorinhas no varal, com pampa abraçada ao fim. Vão cavalos pela noite, noites vão sobre a garupa e a barriga como pombas arrulhando esporas juntas. Porém com pampa eu fico. Na gula não habitual dos arrozais, com seu texto irrigado de água fico. Embora seja cristal, com a terra na morte eu fico. Nos alazões, que anda o silvo sibilante sobre o prado, plúmeo vergado eu fico. E quando eu e o tordilho nos completarmos no trote, e a crina do ar se corte, tal o cordão a um filho pelas bridas, então fico no coice da estrela d'alva. Ao amanhecer com as vinhas eu fico. A morte é sozinha, por vezes adolescente, mas o pampa sabe sempre, com presteza, o que ela sente. E a sós ficarei com ela. Nenhuma morte é maior que a terra dentro da gente.
posso dizer é que nós temos que aprender a sobreviver. Sobrevivência é uma aprendizagem. Não é algo que nós recebemos de presente. É algo que nós sofremos, choramos, vemos, gastamos de ver. Mas é preciso ir sobrevivendo aos percalços, aos vírus, aos desastres. Porque o espírito humano é liberdade. Nada vai esmagar o espírito humano. Nenhum desastre. Todas essas coisas passam. E Cervantes dizia uma frase muito interessante. Ele dizia que quando as coisas parecem mais duras no sofrimento, é porque se aproxima uma grande felicidade. Há sempre esses dois lados, esses dois períodos, sofrimento e ventura. E a sobrevivência é a mesma da palavra que nós amamos. Porque ela vai falar de nós. Na palavra nós não morremos. Eu ontem estava lendo aqui Shakespeare e vi coisas tão novas, sempre novas. Por quê? Porque é preciso sobreviver além de todos os infortúnios. E Deus é poderoso para nos sustentar. Há coisas muito mais fortes no espírito humano. Porque ele não se rende. E nós, pela fé, vemos o que parecia impossível se cumprir. Porque possível não tem concorrência. Tem uma vantagem incrível. O impossível é o possível que apenas pegou no sono. E nós precisamos acordá-lo. E nisso eu mando uma mensagem de amor a todos os que me leem, a todos os que me lerem, a todos os que são meus contemporâneos. Porque os nossos contemporâneos, muitas vezes, não são aqueles que vivem no mesmo tempo. São aqueles que se verão no novo tempo. Eu quero saudar a todos os que me ouvem, a todos os que me veem. Nessa época que é tão impossível o abraço, eu quero abraçar com a minha palavra. E é uma palavra de infância que não termina.